Capítulo 23. Uma nuvem de poeira. A agitação das multidões que atravessavam o portão imperial não fora amenizada pelos rumores de guerra ou pela reunião das tribos da planície. Esta era Lanta, a invencível. Esta era a cidade que repeliu as legiões invencíveis de Basrat. Nenhuma guerra poderia atingi-la. Nenhum bandido da planície poderia afetar seu comércio. Havia apenas uma nuvem de poeira no horizonte. Boa parte do tráfego era necessário para a vida cotidiana da cidade. Carroças, e até caravanas, de alimentos circulavam pela estrada larga. Um fluxo constante de vagões de óleo vinha, e enormes barris no lugar das caixas de vagões, para manter as lâmpadas acesas. Os guardas deram pouca atenção a tudo isso. Certamente não há carroça de óleo que foi desacelerada até parar no portão pela pressão da multidão. Certamente não era diferente de nenhuma das outras. Um sujeito alto e barbudo, com um olhar vago, caminhava ao lado do cavalo para guiá-lo no meio da multidão. No banco, sentava-se o mercador, com sua esposa ao lado, agasalhada da cabeça aos pés, de forma que nenhum vislumbre dela se revelasse. Ocasionalmente, ele gritava para o homem ao lado do cavalo, berrando para que ele fosse por um caminho ou outro para ganhar um pouco de vantagem sobre os demais, ou para o homem que seguia a carroça, para que ele se certificasse de que ninguém roubasse o óleo. Um dos guardas percebeu algo e cutucou o companheiro, divertido. "Ei, vendedor de óleo!" gritou ele. "Você está colocando óleo na estrada." O comerciante olhou para o guarda, desconfiado de uma piada, e então se levantou do banco para olhar para trás. O barril bloqueava sua visão da torneira. Resmungando para si mesmo, desceu e voltou. Seu grito de angústia foi suficiente para fazer os guardas caírem na gargalhada. "Idiota! Imbecil! Você vai me levar à penúria!" Um fio fino de óleo desceu da torneira. O rastro que deixou mostrava que estava vazando há algum tempo. "Feche! Feche! Preciso te contar tudo. Se eu for forçado a perder meu lucro com isso, vou tirar cada centavo do seu couro." Os transeuntes que se aproximavam o suficiente para ver se juntaram às risadas enquanto o criado tentava em vão fechar a torneira. Apesar do vazamento, ela parecia estar fechada até o limite. De repente, a torneira girou em suas mãos e saiu do cano. O criado se juntou a ele com um gemido enquanto uma gota de óleo tão espessa quanto o braço de um homem jorrava na rua. "Fecha essa boca, seu pirralho! Tapa esse buraco!" O comerciante dançava de um lado para o outro, frustrado, enquanto o servo tentava forçar a torneira de volta contra o fluxo de óleo. Finalmente, ele conseguiu martelá-la no lugar, mas, a essa altura, pelo menos metade do óleo na carroça já estava no chão. "Óleo perfumado!" O comerciante gesticulou, impotente, para as poças d'água na estrada, como se não pudesse dizer mais nada. "Óleo perfumado!" Um oficial da guarda da cidade que saiu para ver o que estava causando a comoção o confrontou. "Dá para perceber", disse ele, acenando com a mão diante do rosto. "Agora tire essa carroça daqui antes que eu faça você carregar areia para limpar essa bagunça. Vai. Você está bloqueando o portão." "Mas o que vou fazer com o meu óleo?" lamentou-se o mercador. "Você vai embora." "Agora", disse o oficial, sombriamente. Tirando o boné, o mercador bateu no criado com ele. "E então? Não ouviu o gentil nobre? Vá. Não tenho o dia todo. Haverá outros no mercado antes de mim, e preciso ganhar todo o dinheiro que puder se quiser evitar a falência." O comerciante continuou seu discurso enquanto a carroça avançava, até que ele teve que correr para voltar ao seu lugar. A multidão começou a avançar, e os que vinham atrás reclamaram ao perceber que tinham que abrir caminho por entre poças de óleo na estrada. A nuvem de poeira no horizonte aumentava. A carroça de óleo continuou em direção ao portão interno, mas depois entrou em uma rua lateral da Cidade Baixa. Vários outros na multidão, que provavelmente continuariam para a Cidade Alta, também pararam perto da carroça. Sorri enquanto soltava a guia do cavalo e ia para a traseira da carroça. Mayra estava descendo do assento. "Como as mulheres da cidade conseguem respirar com essas roupas de viagem?" reclamou ela enquanto as afrouxava. "Elas não deixam o ar entrar." Barto estava tirando suas vestes de mercador, e a Elfric, o homem que havia encontrado Elspeth, não parecia mais o servo grosseiro. "Devíamos encontrar um santuário", disse Bartu, "e agradecer aos deuses da cidade pela multidão. Eu estava com medo de que tivéssemos que perder uma roda para sermos parados, e ainda acho que eles não nos deixariam ir tão facilmente se tivéssemos." "Não se preocupe", eu disse a ele. "Já passou, e estamos dentro." Eu não estava tão tranquilo quanto parecia. A nuvem de poeira se aproximava. Finalmente, um guarda viu.
Ele olhou incrédulo, depois gritou, apontando. Outros guardas acompanharam o grito, e o sino de alarme sobre o portão começou a tocar. Mais adiante na cidade, mais sinos se juntaram, ecoando e se sobrepondo. Era um som jamais ouvido em Lanta, na memória da maioria dos homens. Tirei a túnica manchada e as sandálias gastas que usava e desenterrei minhas próprias roupas e armadura de um baú preso à lateral da carroça. Bartu, a Elfric e os outros fizeram o mesmo. Se algum dos que se aprofundavam na Cidade Baixa achou estranho ver homens usando cotas de malha e espadas, não parou para questionar. Ao som dos sinos, os grandes portões de ferro de Lanta se fecharam lentamente. O pânico se espalhou entre as pessoas que ainda tentavam entrar, à medida que o caminho se estreitava. Gritando e berrando, forçaram passagem pela brecha, abandonando mercadorias, cavalos, carroças, tudo que não conseguisse avançar na multidão. Os portões se fecharam com um estrondo, e os gritos vindos de fora cessaram quando as pessoas começaram a correr ao longo das muralhas, tentando escapar do que quer que estivesse por vir. Se ao menos soubessem, eram as pessoas mais seguras de Lanta. Bartu me entregou uma besta. Está na hora, meu senhor. Está na hora. Coloquei uma longa corda na besta, uma que ficava presa na ponta do arco e tinha um feixe de trapos oleosos amarrados na cabeça. Ele golpeou pederneira e aço, e os trapos pegaram fogo. Com minhas próprias mãos, eu disse, e atirei. Assim que o dardo disparou, larguei o arco e saí correndo, espadas em punho, os outros em meu encalço. A discussão começou, o óleo pareceu explodir e toda a extensão do portão foi engolida pelas chamas. Um guarda saiu correndo de uma das torres do portão e parou derrapando, olhando para o fogo. Então, ele nos avistou e ficou boquiaberto. Talvez ele pensasse que, de alguma forma, tinha entrado no lado errado do portão, para encontrar guerreiros Altair. Ele tentou gritar um aviso, mas o som que saiu foi abafado pela minha espada entrando. Abrindo a porta com o ombro, irrompi na câmara mais baixa da torre. Um guarda assustado apareceu à minha frente e recuou, com as mãos apertando a garganta destroçada. Outro se levantou de um salto para receber uma chuteira na virilha. Ao se dobrar, o aço que descia aliviou sua dor e sua cabeça. Deixando aqueles atrás de mim para lidar com os outros guardas, subi as escadas correndo. O som dos sinos de alarme abafou minha chegada. O primeiro guarda morreu sem saber o que o matou. No espaço de segundos, Bartu, a Elfric e o resto estavam lá, e eu segui em frente. Mais alto nos movemos, e mais alto, cada vez mais rápido, e não ousamos deixar ninguém para trás, exceto os mortos. Corremos contra o som dos sinos que nos escondiam como o manto dos homens na muralha do lado de fora da torre, homens em número para nos afastar como asas de gato. Para comprar aquele disfarce, para comprar nossas vidas, cada homem naquela torre tinha que morrer antes que os sinos parassem. O último homem morreu, e enquanto ele morria, o silêncio se instalou. Sua queda soou como um trovão. Fiquei paralisado, olhando para a pesada porta no nível superior da muralha, esperando o ataque. Um homem se moveu e eu gesticulei pedindo silêncio como se ele tivesse gritado. Lentamente, minha respiração voltou ao normal. A porta permaneceu fechada. A Elfric e Bartu apressaram-se a colocar um pedaço de madeira na porta. À medida que se acomodava nas ranhuras, Bartu deu um suspiro de alívio. Conseguimos, disse ele. Balancei a cabeça. Ainda não. Tem uma porta assim em cada andar. Todas precisam ser trancadas, senão é melhor convidar os guardas para entrar. Rápido, agora, e em silêncio. Corri à frente deles até o fundo, deixando as portas para eles. Eu disse que sabia como minha mão poderia abrir os portões de ferro de Lanta, mas ainda não tinha certeza se estava certo. Ainda era possível que eu tivesse levado mais homens a mortes inúteis.